Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. As vendas do comércio caíram pelo segundo mês seguido. Com o resultado, o setor fechou o terceiro trimestre no vermelho. As vendas do comércio varejista registraram uma queda de 1,3% em setembro na comparação com agosto. Segundo o IBGE, essa é a segunda baixa mensal seguida. E o balanço do trimestre fechou com queda. A atividade varejista retorna ao mesmo nível de fevereiro de 2020. Mas no ano, o setor comercial acumula crescimento de 3,8%. E nos últimos 12 meses, a alta é de 3,9%. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas negativas em setembro. As quedas partiram de material para escritório, móveis e eletrodomésticos, combustíveis e lubrificantes, e a atividade de maior peso na formação da taxa de setembro foi a de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios. O governo federal juntou em 15 normas o conteúdo de mais de 1.000 regras trabalhistas. A simplificação é resultado da primeira revisão completa dos documentos. O Ministério do Trabalho revisou mais de 1.000 textos de decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas e simplificou em 15 normas. Segundo a pasta, parte do material editado já estava obsoleta. O objetivo da revisão foi desburocratizar e tornar mais simples a chamada legislação trabalhista infralegal, ou seja, os textos usados para regulamentar as leis trabalhistas. De acordo com o governo, as normas revisadas tratam de assuntos como carteira de trabalho, aprendizagem profissional, registro eletrônico de ponto, questões ligadas à fiscalização. Segundo o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, as 15 regras resultantes da revisão vão servir de referência para aplicar a toda a legislação trabalhista. E o trabalho não para por aí. Os dados devem ser reexaminados a cada 2 anos, com a intenção de aperfeiçoar ainda mais as normas. E falando sobre coronavírus, olha só, a Organização Mundial da Saúde advertiu que pode haver escassez de seringas em 2022, o que pode diminuir o ritmo de vacinação em todo o mundo. De acordo com a entidade, pode haver um déficit de até 2 bilhões de seringas no ano que vem, caso a produção não consiga seguir o ritmo da imunização contra a Covid-19. A assessora principal da OMS em matéria de acesso a medicamentos e produtos sanitários, Lisa Hedman, afirmou que a escassez do produto provocaria graves problemas, como a desaceleração dos esforços de imunização. Segundo a funcionária, já estão sendo tomadas medidas para tentar impedir esse cenário. Segundo um levantamento feito pela agência France Press, 7,5 bilhões de doses de vacinas contra a Covid já foram administradas em todo o mundo. Isso representa quase o dobro do número de vacinas administradas por ano no planeta e o dobro da quantidade de seringas necessárias. A falta de seringas também poderia levar à reutilização desses objetos e agulhas, que deveriam ser descartáveis, o que pode trazer o risco de outras infecções. Pequim decretou o fechamento de um importante centro comercial e o confinamento de vários complexos residenciais em resposta a um recente foco de Covid na capital da China. Em meio a uma onda de poluição, o país adota uma estratégia de tolerância zero com o vírus. O centro comercial Heifu City, no coração da capital chinesa, foi fechado na última quarta-feira à noite, depois que uma pessoa infectada com o coronavírus visitou o local. As saídas foram bloqueadas e trabalhadores e clientes só puderam deixar as instalações do prédio depois que foram submetidos a um teste de detecção. Em meio a uma onda de poluição, o país também decretou o fechamento de vários complexos residenciais da cidade, além de uma escola do ensino básico. A China adota uma estratégia de tolerância zero com o vírus e voltou a impor severas restrições e testes em larga escala. Mas o nível de infecções ainda é considerado muito reduzido na comparação com a maioria dos países do mundo. Enquanto outras nações flexibilizam as medidas contra a Covid-19, a China mantém a estratégia para tentar erradicar completamente a doença com medidas rígidas e restrições à mobilidade.
A última onda de casos provocou o confinamento de milhões de pessoas e a limitação dos deslocamentos internos, com vários voos e viagens de trens cancelados. A recuperação britânica da pandemia de coronavírus ficou atrasada em relação a outros países ricos no terceiro trimestre. De acordo com dados oficiais, o Produto Interno Bruto cresceu 1,3% sobre os 3 meses anteriores. Taxa mais fraca desde que o Reino Unido ficou sob lockdown no início de 2021. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, o crescimento desacelerou no terceiro trimestre do ano a mais 1,3%, apesar do fim das restrições sanitárias. O Produto Interno Bruto do país continua 2,1% abaixo do nível do fim de 2019, antes da pandemia. O PIB cresceu 5,5% no segundo trimestre de 2021, graças à suspensão progressiva a partir de março de um confinamento de vários meses. No terceiro trimestre, em plena temporada de verão, os setores que mais contribuíram para o crescimento da economia britânica foram a hotelaria e restaurantes, a arte e entretenimento e os serviços de saúde, com um forte consumo das famílias. Mas o Escritório Nacional de Estatísticas detalhou que o investimento das empresas permaneceu bem abaixo do nível pré-pandemia nos 3 meses que terminaram em setembro. E para encerrar, olha só, a Coreia do Sul realizou nesta quinta-feira o primeiro voo teste de um drone que deve transformar o setor de táxi aéreo público. O equipamento, capaz de comportar até 2 pessoas e operar de forma totalmente elétrica, vai ser comercializado a partir de 2025. Damian Richer é o piloto à frente do primeiro teste de um projeto que promete transformar o conceito de mobilidade aérea urbana na Coreia do Sul. Do Aeroporto Internacional de Gimpo, em Seul, o grande drone equipado com 18 motores decolou com facilidade. Em breve, ele deve tomar os céus de grandes cidades e operar no serviço de táxi aéreo público. O que é muito importante para nós é a percepção do público. Estamos realizando muitos eventos e marketing para apresentar este veículo e ver a reação das pessoas, pois essa é a peça que falta para que possamos torná-lo um serviço de sucesso. O voo de teste tripulado durou 5 minutos e percorreu uma distância de aproximadamente 3 quilômetros. O equipamento pode atingir a altitude máxima de 50 metros e uma velocidade de até 45 quilômetros por hora. Em 2025, começaremos a comercializar a mobilidade aérea urbana. Em 2030, entraremos na era da venda em larga escala e em 2035 abriremos a era do voo automatizado. Inicialmente previsto para operar a partir de aeroportos, esta pequena máquina, se comparada a um avião, pode ser uma solução para problemas ambientais e do trânsito provocados pela superlotação das cidades. O futuro que só podíamos imaginar em nossos sonhos ou filmes rapidamente se torna nossa realidade. Até 2025, o país asiático pretende iniciar as operações deste modelo de táxi aéreo de baixo ruído e também ecológico, fabricado pela empresa alemã Volocopter. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.